O funeral do meu marido Ernesto foi o dia mais silencioso da minha existência. Ali, ao lado do túmulo dele, recebi uma mensagem de um número desconhecido que me gelou o sangue. Estou vivo. Não sou eu naquele caixão. Respondi com as mãos tremendo. Quem é você? A resposta me tirou o fôlego. Não posso dizer. Eles estão observando. Não confie nos nossos filhos. Aquele momento partiu minha alma em dois. Meu mundo desabou quando vi Carlos e Henrique, meus próprios filhos, parados ao lado do caixão com expressões estranhamente calmas. Algo estava errado. Suas lágrimas pareciam forçadas, seus abraços frios como gelo. Por 42 anos, Ernesto havia sido meu companheiro, meu refúgio, minha razão de viver. Conheci-o quando tinha 24 anos, na pequena cidade de Águas Claras, no interior de Minas Gerais. Crescemos nas mesmas estradas de terra, compartilhando sonhos modestos. Eu limpava casas para sustentar minha mãe doente, enquanto Ernesto consertava bicicletas numa pequena oficina que herdara do pai. Éramos pobres, mas éramos felizes. Tínhamos algo que o dinheiro não compra. Amor verdadeiro. Lembro-me da primeira vez que ele falou comigo. Era uma terça-feira de manhã. Eu caminhava em direção à feira com o meu vestido verde desbotado e sapatos gastos. Ele saiu da oficina com as mãos sujas de graxa e me sorriu com uma timidez que me fez apaixonar por ele instantaneamente. Bom dia, Margot, disse com voz suave. Precisa que eu dê uma olhada na sua bicicleta? Eu não tinha bicicleta, mas inventei uma desculpa só para conversar com ele. Aquela conversa se transformou em encontros embaixo da grande árvore na Praça da Matriz, depois em promessas de amor eterno e finalmente num casamento simples, cheio de esperança. Os primeiros anos foram difíceis. Morávamos numa casa de 2 quartos, com telhado de zinco. Quando chovia, espalhávamos panelas pela casa toda para aparar os vazamentos, mas éramos felizes. Ernesto trabalhava do nascer ao pôr do sol na oficina, e eu costurava roupas para as mulheres da cidade. Quando Carlos nasceu, pensei que meu coração fosse explodir de felicidade. Era um bebê lindo, com os olhos grandes do pai e meu sorriso. 2 anos depois, Henrique chegou, igualmente perfeito. Criei-os com todo o amor do mundo, sacrificando minhas próprias necessidades pelas deles. Ernesto era um pai maravilhoso. Levava-os para pescar no rio aos domingos, ensinava-os a consertar coisas com as próprias mãos e contava histórias na hora de dormir. Eu os alimentava, vestia e consolava quando choravam. Éramos uma família unida, ou pelo menos era o que eu acreditava. Conforme cresceram, as coisas começaram a mudar. Carlos, o mais velho, sempre foi ambicioso. Desde pequeno perguntava por que vivíamos tão modestamente, por que não tínhamos carro como outras famílias. Henrique seguia a sua liderança em tudo, como sempre fizera. Quando Carlos completou 18 anos, Ernesto ofereceu-lhe um emprego na oficina, mas ele rejeitou com desprezo. Não quero sujar as mãos como o senhor, pai. Vou ser alguém importante. Essas palavras machucaram Ernesto profundamente, embora ele nunca me dissesse. Eu o via sentado na varanda à noite, olhando as estrelas, com expressão de tristeza. Seu filho havia rejeitado não apenas seu trabalho, mas toda a sua forma de viver. Os anos passaram e, para minha surpresa, Carlos conseguiu fazer nome no mundo dos negócios. Conseguiu emprego numa imobiliária em Belo Horizonte. Henrique o seguiu logo depois. Ambos começaram a ganhar dinheiro, muito mais do que Ernesto e eu jamais tínhamos visto. No início, eu estava tão orgulhosa. Meus filhos haviam conquistado o que nós nunca conseguimos, escapando da pobreza e construindo uma vida melhor. Mas aos poucos aquela alegria se transformou em tristeza. As visitas se tornaram menos frequentes e os telefonemas mais curtos.
Quando vinham, chegavam em carros caros, vestidos com ternos elegantes, falando sobre investimentos e propriedades. Olhavam para nós com uma estranha mistura de pena e vergonha. Mãe, disse Carlos durante uma de suas visitas esporádicas, a senhora e o pai deveriam se mudar para um lugar melhor. Essa casa está caindo nos pedaços. Ele estava certo, mas aquela casa guardava todas as nossas memórias. Era onde havíamos criado nossos filhos, onde compartilhamos milhares de refeições, onde envelhecemos juntos. Não era elegante, mas era o nosso lar. Ernesto, sempre sábio, me dizia: Margot, o dinheiro mudou os nossos meninos. Não somos mais suficientes para eles. Eu resistia a acreditar. Continuava justificando suas ausências, ligações breves, promessas quebradas. Eles estão ocupados construindo suas vidas, dizia a mim mesma. Um dia voltarão a ser os meninos carinhosos que criamos. Mas no meu coração sabia que Ernesto estava certo. Havíamos perdido os nossos filhos muito antes de eu perder meu marido. Só não sabia até que ponto nos tornamos estranhos para eles. A mudança mais drástica veio quando Carlos se casou com Jasmine, uma mulher da cidade grande que nunca escondeu seu desdém por nosso estilo de vida simples. Na primeira vez que ele trouxe em casa, ela chegou de salto alto que afundava na terra da nossa varanda e vestido vermelho elegante, que parecia mais caro do que tudo que eu já possuía. Prazer em conhecê-la, disse com um sorriso forçado, mal estendendo as pontas dos dedos para me cumprimentar. Seus olhos percorreram nossa casa humilde com uma expressão que não consegui decifrar, mas que me fez sentir pequena. Durante o jantar, ela mal tocou na comida que eu preparei com tanto carinho. Mexia ao escondidinho no prato e cortava pedacinhos de frango, mas quase nada comia. Carlos parecia nervoso, constantemente se desculpando por coisas das quais nunca se havia se envergonhado antes. Da próxima vez, vamos levá-los para comer num restaurante, sussurrou para Jasmine, pensando que eu não podia ouvir. Mas ouvi. Cada palavra atravessou meu coração como uma faca. Henrique, por sua parte, permaneceu solteiro, mas adotou a mesma atitude distante do irmão. Suas visitas se limitavam a ocasiões especiais, e mesmo assim sempre parecia ter pressa para ir embora. Estava constantemente no telefone, fechando negócios, mesmo durante as nossas conversas. Mãe, preciso ir, dizia sempre antes da hora. Tenho uma reunião importante amanhã cedo. Os domingos em família se tornaram uma lembrança distante. Os natais ficaram frios e formais. Meus filhos traziam presentes caros que não precisávamos. Ficavam 2 ou 3 horas e depois partiam, com evidente alívio. Ernesto e eu envelhecemos sozinhos, consolando um ao outro. Ele continuou trabalhando na oficina, embora suas mãos já não tivessem a mesma força. Eu continuei com a costura, mas meus olhos não eram mais os mesmos. Nos viramos com nossa pequena renda, orgulhosos de não pedir nada aos nossos filhos bem-sucedidos. Sabe qual é a parte mais triste, Margot? Disse Ernesto uma noite enquanto tomávamos café na varanda. Não é que eles tenham dinheiro, é que o dinheiro os fez acreditar que não somos mais importantes. Ele estava certo, como sempre. Meus filhos não haviam mudado apenas financeiramente, haviam mudado no coração. Não éramos mais seus pais amados, éramos um lembrete incômodo de um passado que queriam esquecer. As coisas pioraram quando Carlos comprou uma casa de R$ 800 mil num bairro nobre de Belo Horizonte. Henrique fez o mesmo pouco depois, investindo num apartamento de luxo que custou R$ 600 mil. De repente, nossos filhos eram donos de fortunas que não conseguíamos nem imaginar. Vocês deveriam vender esta casa e se mudar para uma casa de repouso, sugeriu Jasmine, durante uma de suas raras visitas. Há alguns lugares muito bons para pessoas da idade de vocês. Ficariam mais confortáveis. A palavra repouso me atingiu como um tapa. Casa de repouso. Depois de 40 anos construindo nosso lar, depois de criar esses filhos com tanto amor, eles queriam nos mandar para um asilo?
Não precisamos de asilo, respondeu Ernesto com a dignidade que sempre o caracterizou. Estamos bem aqui na nossa casa. Mas via a expressão no rosto de Carlos e Henrique. Eles apoiavam a ideia de Jasmine. Para eles, éramos um fardo, um problema a ser resolvido da forma mais conveniente. Então, as sugestões mais diretas começaram. Carlos chegou um dia com papéis na mão, documentos que havia preparado sem nos consultar. Pai, mãe, disse com aquele sorriso falso que havia aperfeiçoado. Tenho pensado no futuro de vocês. Esta casa vale no máximo R$ 50.000. Se venderem, posso acrescentar algum dinheiro para que se mudem para um lugar melhor. Para nós, não havia lugar melhor que o lar onde havíamos sido felizes por décadas. Mas Carlos não entendia isso. Para ele, tudo se resumia a números, a valor monetário. Além disso, continuou, acho que o pai deveria se aposentar da oficina. Já tem 70 anos, é hora de descansar. Ernesto o olhou com tristeza infinita. Filho, trabalhar não é um fardo para mim. É o que me mantém vivo, o que dá sentido aos meus dias. Mas o senhor pode se machucar, insistiu Henrique, apoiando o irmão, como sempre fazia. Na sua idade, um acidente seria muito perigoso. Suas palavras soavam carinhosas, mas eu senti algo mais por trás delas, uma impaciência, uma urgência que não conseguia compreender completamente. Os meses seguintes foram tensos. Meus filhos aumentaram a pressão para vendermos a casa. Trouxeram corretores sem nos avisar. Fizeram avaliações sem nossa permissão. Até começaram a falar sobre o que seria melhor para todos. Olha, disse Carlos durante um jantar particularmente incômodo. Jasmine e eu decidimos ter filhos em breve. Vamos precisar de ajuda com as despesas. Se venderem a casa e se mudarem para um lugar menor, esse dinheiro poderia ser uma herança antecipada. Herança antecipada? Ele estava pedindo nossa herança quando a gente ainda estava vivo. A audácia do pedido me deixou sem palavras. Ernesto permaneceu calmo, mas via a mandíbula dele se contrair. Filho, quando sua mãe e eu morrermos, tudo o que temos será de vocês. Mas enquanto estivermos vivos, as decisões são nossas. Não seja teimoso, cortou Henrique com uma dureza que nunca havia visto nele antes. Vocês estão velhos agora, não podem continuar vivendo no passado. Naquela noite, depois que partiram, Ernesto e eu ficamos conversando até o amanhecer. Pela primeira vez no nosso casamento, discutimos a possibilidade de que nossos filhos não fossem as pessoas que pensávamos ter criado. Algo está errado, Margot, disse meu marido com um olhar de preocupação que nunca havia visto nos seus olhos. Não é apenas ambição ou impaciência, há algo mais sombrio por trás de toda essa pressão. Eu não fazia ideia de quão profundamente corretas eram as palavras dele. Não podia imaginar que meus próprios filhos estavam planejando algo que mudaria as nossas vidas para sempre. Não sabia que a tragédia que estava por vir não seria um acidente do destino, mas uma conspiração cuidadosamente orquestrada pelas duas pessoas em quem mais confiava no mundo. A última conversa normal que eu tive com Carlos foi 3 semanas antes da morte de Ernesto. Ele veio sozinho, sem Jasmine, e parecia mais sério que o normal. Mãe, disse, sentando à mesa da cozinha onde tomava café da manhã tantas vezes quando menino. Quero que saiba que aconteça o que acontecer, Henrique e eu sempre cuidaremos da senhora. Suas palavras me tranquilizaram na época, mas agora, lembrando delas ao lado do túmulo de Ernesto, me arrepiam. Por que disse, aconteça o que acontecer? O que ele sabia que eu não sabia? O acidente que mudou tudo aconteceu numa terça-feira de manhã. Ernesto havia saído cedo para a oficina, como fizera todos os dias por mais de 40 anos.
Eu estava na cozinha preparando seu almoço preferido, escondidinho com puré de batatas, quando o telefone tocou com uma urgência que me gelou. Senhora Silva? Perguntou uma voz que não conhecia. Estou ligando do Hospital das Clínicas. Seu marido sofreu um acidente grave. A senhora precisa vir imediatamente. As palavras se confundiram na minha cabeça como tinta e água. O mundo parou. Minhas pernas viraram gelatina e eu tive que me agarrar no batente da porta para não cair. O que aconteceu? Ele está bem? Está vivo? Está na UTI? Senhora, por favor, venha o mais rápido possível. A viagem ao hospital foi um pesadelo nebuloso. Minha vizinha, Doralice, teve que me levar porque eu estava tremendo tanto que não conseguia nem segurar as chaves. Durante todo o caminho, minha mente se recusava a processar o que estava acontecendo. Ernesto era cuidadoso, meticuloso no trabalho. Como isso podia ter acontecido? Quando chegamos ao hospital, Carlos e Henrique já estavam lá. Isso me surpreendeu porque ninguém os havia notificado ainda. Pelo menos eu não. Mas em meu desespero, eu não prestei atenção nesse detalhe. Mãe, disse Carlos, me abraçando com uma força que parecia genuína. O pai está muito mal. Os médicos dizem que uma das máquinas da oficina explodiu. Ele tem queimaduras graves e traumatismo craniano. Os olhos de Henrique estavam vermelhos, mas algo em sua expressão me pareceu estranho. Parecia mais nervoso que triste, como alguém esperando notícias importantes em vez de alguém sofrendo pelo pai. Podemos vê-lo? Perguntei desesperada. Apenas família imediata, uma de cada vez e por no máximo 5 minutos, explicou a enfermeira. Quando entrei naquele quarto da UTI, meu coração despencou. Ernesto estava conectado a uma dúzia de máquinas, com bandagens cobrindo a maior parte do rosto e dos braços. Mal o reconheci. Sua respiração era trabalhosa, artificial, mantida pelas máquinas que apitavam constantemente. Aproximei-me da cama e peguei sua mão, a única parte do corpo que parecia intacta. Ernesto, meu amor, eu tô aqui. Tudo vai ficar bem. Você vai se recuperar como sempre faz. Por um momento senti uma leve pressão na minha mão. Seus olhos se moveram atrás das pálpebras fechadas. Ele estava lutando. Meu guerreiro estava lutando para voltar para mim. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Praticamente vivi no hospital, dormindo nas cadeiras desconfortáveis da sala de espera. Carlos e Henrique se revezavam me acompanhando, mas sempre pareciam mais interessados em conversar com os médicos do que em confortar o pai. Ouvi conversas fragmentadas que não conseguia entender completamente na época. Henrique perguntava sobre seguro médico, sobre o custo do tratamento. Carlos estava no telefone falando sobre apólices de seguro de vida e beneficiários. Mãe, disse Carlos no segundo dia, revisamos o seguro do pai. Ele tem uma apólice de seguro de vida de R$200 mil. Há também um seguro trabalhista que pode cobrir até 300 mil a mais. Por que estava me falando sobre dinheiro quando Ernesto ainda lutava pela vida? Por que se preocupava com o seguro em vez da recuperação do pai? Não me importo com o dinheiro, respondi duramente. Só quero que seu pai melhore. Claro, mãe, disse, mas vi algo em seus olhos que não gostei. Uma frieza, uma calculadora funcionando enquanto o pai jazia morrendo. No 3º dia, os médicos nos deram a notícia mais devastadora da minha vida. Dr. Pereira, um homem mais velho, com expressão compassiva, nos reuniu numa pequena sala. Senhora Silva, começou suavemente. O estado de seu marido é crítico. As queimaduras infeccionaram e o traumatismo craniano é mais grave do que pensávamos inicialmente. Temos que ser realistas com as chances dele. O que isso significa? Perguntei, embora meu coração já soubesse a resposta. Significa que precisamos nos preparar para o pior. Seu marido está em coma induzido. Poderíamos mantê-lo vivo indefinidamente, mas a qualidade de vida... Bem, é altamente improvável que recupere a consciência.
Meu mundo desabou ao meu redor. 42 anos de casamento, uma vida inteira construída juntos, e agora me diziam que tudo estava se esvaindo como fumaça. Queremos tentar tudo, disse entre soluços, mas Carlos trocou um olhar com Henrique que me perturbou profundamente. Mãe, disse Carlos, numa voz que tentava soar compreensiva, temos que ser práticos. O pai não gostaria de viver assim. Ele sempre disse que nunca queria ser um fardo para ninguém. Um fardo? Explodi com uma fúria que não sabia que tinha. Ele é seu pai, não é um fardo. É o homem que os criou, que trabalhou a vida inteira para dar o melhor que podia a vocês. Sabemos, mãe, interveio Henrique, mas também temos que pensar na senhora. As contas médicas vão ser enormes, podem acabar com todas as suas economias. De novo dinheiro, sempre dinheiro. Meu marido estava morrendo e eles calculavam custos. Naquela noite, sozinha no quarto do hospital, peguei a mão de Ernesto e falei com ele como se pudesse me ouvir. Meu amor, não sei o que fazer. Os médicos dizem que não há esperança, mas não consigo deixá-lo partir. Não consigo imaginar minha vida sem você. Foi então que algo aconteceu que ainda me arrepia. Seus dedos se moveram ligeiramente, apertando os meus com uma força quase imperceptível. Seus lábios se moveram como se tentasse dizer algo, mas nem um som saiu. Chamei as enfermeiras desesperada. Ele está reagindo! Está tentando falar! Mas quando chegaram, Ernesto havia voltado ao estado anterior. A enfermeira verificou os monitores e balançou a cabeça. Às vezes há espasmos musculares involuntários, senhora. Não significa que esteja consciente. Mas eu sabia o que havia sentido. Ernesto havia tentado se comunicar comigo. Havia lutado para me dizer algo importante. 2 dias depois, nas primeiras horas de uma sexta-feira, os alarmes das máquinas dispararam. Luzes piscaram. Enfermeiras correram para o quarto de Ernesto. Eu estava cochilando no corredor quando o barulho me acordou. Não, não, não! Gritei correndo em direção ao quarto. Os médicos trabalharam por 40 minutos tentando reanimá-lo, mas foi inútil. Às 4h37 da manhã, Ernesto foi oficialmente declarado morto. A dor que senti naquele momento foi física, como se o meu coração tivesse sido arrancado do peito. Desabei ao lado da cama, abraçando seu corpo ainda morno e me recusando a aceitar que ele havia partido para sempre. Carlos e Henrique chegaram ao hospital 1 hora após a morte do pai. Pareciam preparados, como se estivessem esperando a ligação. Trouxeram papéis, documentos e números de telefones de funerárias. Já conversamos com a funerária Paz Eterna, disse Carlos enquanto eu ainda chorava inconsolavelmente. Também contatamos o seguro. O processo de indenização já está em andamento. Como podiam ser tão eficientes, tão organizados, tão frios, apenas 1 hora depois de perder o pai? Algo estava errado, mas minha dor era tão intensa que não conseguia pensar com clareza. O dia do funeral chegou nublado e frio, como se o próprio céu estivesse chorando por Ernesto. Vesti meu único vestido preto, o mesmo que havia usado no funeral da minha mãe anos atrás. Minhas mãos tremiam tanto que Doralice teve que me ajudar a abotoar os pequenos botões nas costas. Seja forte, Margot, sussurrou minha querida amiga enquanto penteava cuidadosamente meu cabelo. Ernesto gostaria de vê-la forte. Mas eu não me sentia forte. Sentia-me vazia, como uma casca sem alma. 42 anos de casamento não podem ser enterrados tão facilmente. Cada objeto da casa me lembrava dele.
sua caneca de café na mesa, suas ferramentas na varanda, seu travesseiro que ainda guardava seu cheiro. Quando chegamos ao cemitério, me surpreendi com quantas poucas pessoas compareceram. Esperava ver mais colegas de trabalho da oficina, mais vizinhos, mais conhecidos. Mas eram apenas Carlos, Henrique, Jasmine, Doralice, eu e o pastor. Para um homem que havia vivido 70 anos na mesma cidade, que havia ajudado tantas pessoas, o funeral parecia estranhamente vazio. "Onde estão os rapazes da oficina?" perguntei a Carlos. "Não quisemos incomodar ninguém", respondeu rapidamente. O pai era uma pessoa reservada, teria preferido algo íntimo. Mas isso não era verdade. Ernesto amava sua comunidade, se importava com os vizinhos, teria querido que viessem se despedir. Por que Carlos havia decidido tornar tudo tão secreto, tão apressado? Durante o serviço, observei meus filhos com um estranho distanciamento emocional. Carlos tinha uma expressão solene e apropriada para a ocasião, mas seus olhos constantemente se desviavam para o relógio. Henrique parecia inquieto, como se tivesse coisas mais importantes para fazer. Jasmine discretamente checava o telefone atrás do véu preto. Era assim que se despediam do pai, com impaciência e distrações. O pastor falou sobre vida eterna, sobre descanso merecido, sobre reencontro com Deus. Suas palavras soaram vazias no meu coração despedaçado. Eu não queria que Ernesto descansasse em paz. Queria que voltasse para casa comigo, que continuássemos envelhecendo juntos, que continuássemos tomando café na varanda toda a tarde. Quando chegou a hora de jogar terra sobre o caixão, minhas pernas se recusaram a me sustentar. Doralice teve que me apoiar enquanto eu soluçava descontroladamente. O som da terra batendo na madeira era final, conclusivo, sem esperança. Foi naquele exato momento, parada ao lado do túmulo do meu marido, que meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Estou vivo. Não sou eu naquele caixão. Meu coração parou. As letras dançavam diante dos meus olhos como se eu estivesse alucinando. Estava perdendo a razão de tanto sofrimento. Com mãos trêmulas respondi: "Quem é você?" A resposta veio imediatamente. "Não posso dizer. Eles estão observando. Não confie nos nossos filhos." O telefone caiu das minhas mãos como se estivesse queimando. Doralice se abaixou para pegá-lo, mas a impedi abruptamente. Não podia deixar mais ninguém ver aquelas mensagens, não até entender o que estava acontecendo. "Tudo bem, mãe?" perguntou Carlos, aproximando-se com expressão preocupada. Fitei-o, tentando encontrar alguma pista no seu rosto. Seus olhos pareciam sinceros, mas agora cada gesto, cada palavra, cada expressão me pareciam suspeitos. "Estou bem", menti, guardando o telefone na bolsa. "Só preciso ir para casa." No caminho de volta, não conseguia tirar aquelas mensagens da cabeça. Era possível que alguém estivesse fazendo uma brincadeira cruel no pior momento da minha vida? Ou realmente havia a possibilidade de Ernesto estar vivo? Mas se estava vivo, quem havíamos enterrado? E se não estava vivo, quem sabia detalhes suficientes sobre as nossas vidas para escrever algo tão específico sobre os nossos filhos? Naquela noite, sozinha na minha casa, que agora parecia um túmulo, revisei cada detalhe dos últimos dias. O acidente de Ernesto havia sido estranho desde o início. Segundo Carlos, uma máquina havia explodido na oficina. Mas Ernesto conhecia cada parafuso e fio daquele lugar. Era meticuloso com a manutenção, obsessivo com segurança. Além disso, como meus filhos haviam chegado ao hospital tão rapidamente se ninguém os havia notificado? O hospital havia me ligado primeiro. Eu era o contato de emergência. Como souberam do acidente antes de mim? E depois havia o dinheiro.
Desde o primeiro dia, Carlos e Henrique falaram sobre apólices de seguro e beneficiários, como se estivessem esperando por esse momento, se preparando para ele. Decidi verificar os papéis de Ernesto. Em sua velha escrivaninha de madeira, guardava todos os documentos importantes numa caixa de metal. Apólices de seguro, escritura da casa, documentos da oficina, tudo estava lá. Encontrei a apólice de seguro de vida de R$200 mil que Carlos havia mencionado. Mas havia algo que não me lembrava. A apólice havia sido atualizada apenas 6 meses antes, aumentando a cobertura de 20 mil para R$200 mil. Por que Ernesto havia aumentado seu seguro de vida? Nunca me mencionara essa mudança e, mais importante, quem havia sugerido que fizesse isso? Continuei procurando e encontrei algo ainda mais perturbador. Uma apólice de seguro trabalhista que eu não conhecia, adquirida apenas 2 meses antes de sua morte. R$200 mil em caso de morte acidental no trabalho. R$400 mil no total. Uma fortuna para uma família como a nossa, mas também uma fortuna tentadora o suficiente para alguém sem escrúpulos. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem do mesmo número desconhecido. Verifique a conta bancária. Veja quem andou movimentando dinheiro. Dessa vez não hesitei. Essa pessoa, quem quer que fosse, sabia demais para ser um brincalhão. Sabia sobre o seguro, sabia sobre meus filhos, sabia detalhes que apenas alguém muito próximo a nós poderia saber. No dia seguinte, fui ao banco onde Ernesto e eu mantínhamos nossa conta há 30 anos. Senhora Thompson, a gerente que nos conhecia desde sempre, me recebeu com pêsames sinceros. Margot, sinto muito por Ernesto. Era um homem bom. Obrigada, Sra. Thompson. Vim verificar nossas contas. Preciso entender nossa situação financeira. Ela me mostrou os extratos bancários dos últimos 6 meses. O que eu vi me congelou. Nos últimos 3 meses, grandes saques haviam sido feitos de nossa conta poupança. R$4 mil em janeiro, R$12 mil em fevereiro, R$16 mil em março. Dinheiro que eu não sabia que havia sido movimentado. Quem autorizou esses saques? Perguntei com a voz trêmula. Seu marido veio pessoalmente. Disse que precisava do dinheiro para reformas na oficina. Mas eu cuidava das contas domésticas, sabia exatamente quanto dinheiro tínhamos e o que gastávamos. Ernesto nunca havia mencionado reformas caras na oficina e definitivamente nunca havíamos conversado sobre sacar milhares de reais da poupança. Tem as assinaturas desses saques? Perguntei. Ela me mostrou os recibos. De fato, parecia a assinatura de Ernesto, mas algo na caligrafia parecia errado. Estava muito trêmula, muito incerta para sua escrita habitualmente firme e clara. Sra. Thompson, perguntei com o coração disparando. Ele veio sozinho fazer esses saques ou estava com alguém? Ela pensou por um momento. Agora que menciona, acho que veio com um de seus filhos 1 ou 2 vezes. Carlos, acho. Disse que estava ajudando o pai com a papelada porque Ernesto tinha dificuldade para ler documentos sem os óculos. Carlos. Meu filho havia estado envolvido em saques de dinheiro que eu não conhecia, usando os olhos cansados do pai como desculpa. Mas Ernesto enxergava perfeitamente bem com os óculos que nunca tirava durante o dia. Naquela tarde, enquanto olhava os recibos bancários repetidas vezes, recebi outra mensagem. O seguro foi ideia deles. Convenceram Ernesto de que precisava de mais proteção para você. Foi uma armadilha. Não podia mais negar as evidências que se acumulavam diante de mim.
As apólices de seguro misteriosamente aumentadas, os saques de dinheiro não autorizados, a presença de Carlos em transações que eu não conhecia, sua eficiência suspeita em organizar o funeral, sua frieza durante a agonia do pai. Mas a pergunta que me aterrorizava era se realmente haviam planejado a morte de Ernesto, como o haviam feito, e quem estava me enviando essas mensagens. Como essa pessoa sabia tanto sobre o que havia acontecido? Os dias seguintes se tornaram um pesadelo de dúvidas e suspeitas. Cada sorriso de Carlos, cada abraço de Henrique, cada palavra de pêsames parecia uma máscara escondendo algo sinistro. Mas eu precisava de mais provas antes de poder aceitar uma verdade tão horrível quanto a que se formava na minha mente. Meu telefone continuava recebendo mensagens do número misterioso. Vá à oficina de Ernesto. Procure na mesa dele. Há coisas que você não viu. Decidi ir à oficina, pela primeira vez desde o acidente. Carlos havia dito que uma máquina explodira. Mas quando cheguei lá, encontrei algo completamente diferente do que esperava. A oficina estava estranhamente limpa. Limpa demais para ter sido o cenário de uma explosão. Não havia marcas de queimadura nas paredes, nem destroços, nem sinais da destruição que um acidente tão grave deveria ter causado. Onde está a máquina que explodiu? Perguntei em voz alta. Procurei por toda a oficina e encontrei cada máquina no seu lugar, funcionando perfeitamente. A solda, o compressor, a serra elétrica, todas estavam intactas. Então, o que havia sido a causa do acidente? Na mesa de Ernesto, encontrei algo que me gelou o sangue. Uma anotação escrita de próprio punho, datada de 3 dias antes de sua morte. Carlos insiste que preciso de mais seguro. Diz que é para Margot, mas algo não me parece certo. Não confio nas intenções dele. Abaixo daquela nota havia outra. Henrique me trouxe uns papéis para assinar. Diz que é para modernizar a oficina, mas não entendo do que se trata. Por que toda essa pressa? Meu marido havia tido suspeitas, havia intuído as más intenções dos meus filhos, mas morrera antes de poder me contar. Continuei procurando e encontrei um envelope lacrado com o meu nome. Abriu com mãos trêmulas. Era uma carta de Ernesto. Minha querida Margot, se está lendo isto, significa que algo aconteceu comigo. Nos últimos meses, notei mudanças estranhas em Carlos e Henrique. Estão interessados demais no nosso dinheiro, no seguro, em vendermos a casa. Jasmine está fazendo muita pressão sobre eles. Ontem, Carlos me disse que deveria me preocupar mais com a minha segurança, porque na minha idade, qualquer acidente pode ser fatal. Não sei porquê, mas essas palavras soaram como uma ameaça. Eu te amo, Margot. Se algo acontecer comigo, não confie em ninguém cegamente, nem mesmo nos nossos filhos. A carta caiu das minhas mãos. Ernesto havia pressentido a própria morte, havia visto sinais que eu, cega pelo amor maternal, havia ignorado. Naquela noite, Carlos veio me visitar. Chegou com uma garrafa de vinho e um sorriso que agora parecia completamente falso. Mãe, tenho pensado no seu futuro, disse, servindo-se um copo sem perguntar se eu queria. O dinheiro do seguro já está sendo processado. Serão 400 mil reais. Como sabe o valor exato? Perguntei, fingindo inocência. Bem, ajudei o pai com a papelada do seguro. Ele queria ter certeza de que a senhora teria dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Uma mentira. Ernesto nunca havia querido aumentar o seguro. Segundo sua própria anotação, havia sido pressionado por Carlos. E o que acha que devo fazer com esse dinheiro? Perguntei, observando cuidadosamente sua reação. Seus olhos brilharam com um fulgor que me deu arrepios.
Poderia comprar uma casa menor e mais aconchegante, ou melhor ainda, se mudar para uma casa de repouso, onde teria companhia e cuidados médicos. Henrique e eu poderíamos administrar seu dinheiro para fazê-lo render mais. Administrar meu dinheiro. Só queremos cuidar da senhora, mãe. Na sua idade, é fácil ser enganada ou tomar decisões financeiras ruins. Nós sabemos de investimentos, sobre negócios. Poderíamos triplicar esse valor em alguns anos. Triplicar meu dinheiro ou fazê-lo desaparecer nos próprios bolsos? Deixe-me pensar, disse, tentando ganhar tempo. Claro, disse Jasmine com sua doçura falsa, mas não muito tempo, para seu próprio bem. Depois que partiram, sentei na minha cozinha, tremendo de raiva e medo. Meus próprios filhos, minha carne e sangue, não apenas haviam assassinado o pai, mas agora planejavam roubar tudo o que me restava. Naquela noite, meu telefone vibrou com uma mensagem mais longa que as outras. Amanhã, vá à delegacia. Peça o relatório do acidente de Ernesto. Há contradições que precisa saber. No dia seguinte, fui à delegacia local. O sargento O'Connell, que conhecia Ernesto há anos, me recebeu gentilmente. O relatório de acidente do seu marido? Perguntou com expressão confusa. Que acidente, senhora Silva? Da oficina dele, quando a máquina explodiu. O sargento verificou seus arquivos e balançou a cabeça. Não temos nenhum relatório de acidente de trabalho envolvendo seu marido aqui. Na verdade, não temos nenhum relatório de acidente de trabalho envolvendo seu marido. Senti o mundo balançar sob meus pés. Mas meu filho disse que foi um acidente na oficina, por isso ele estava no hospital. Senhora Silva, seu marido chegou ao hospital na terça de manhã, mas não por um acidente de trabalho. Segundo o relatório médico que tenho aqui, chegou inconsciente com sintomas de envenenamento. Envenenamento! Os médicos encontraram vestígios de metanol no sangue dele, uma quantidade suficiente para causar cegueira, danos cerebrais e, eventualmente, a morte. O hospital deveria tê-la informado sobre esse envenenamento. Não havia sido uma explosão, não havia sido um acidente de trabalho. Alguém havia deliberadamente envenenado meu marido. Por que ninguém me disse isso? Perguntei com a voz quebrada. A família imediata que assinou os papéis do hospital solicitou que a informação fosse mantida confidencial para evitar especulações desnecessárias. Disseram que a senhora estava emocionalmente muito frágil para lidar com os detalhes técnicos. A família imediata! Carlos e Henrique haviam escondido a verdadeira causa do estado de Ernesto, inventado a história da explosão e manipulado todos, inclusive eu, para encobrir um assassinato. Senhora Silva, continuou o sargento, se suspeita das circunstâncias da morte do seu marido, poderíamos abrir uma investigação formal. Eu tinha mais que suspeitas. Tinha certeza de que meus próprios filhos haviam assassinado o pai por dinheiro. Naquela tarde, Henrique veio em casa com um buquê de flores e o mesmo sorriso falso de Carlos. Como está, mãe? Parece cansada. Estou bem, menti, observando cada gesto dele sob uma nova perspectiva. Só estou pensando no futuro. Isso é bom. Carlos e eu temos conversado. Achamos que deveria vender a casa logo, enquanto o mercado imobiliário está aquecido. Por que a pressa? Bem, casas velhas perdem valor rapidamente. E a senhora precisa de liquidez. Gastos do funeral, contas médicas pendentes. Mais mentiras. O funeral havia sido barato, quase insultantemente barato.
e não havia contas médicas pendentes porque o seguro do hospital as havia coberto. Henrique, disse, olhando-o diretamente nos olhos, você sabia que seu pai não morreu de acidente de trabalho? Por uma fração de segundo, vi pânico em sua expressão, mas se recuperou rapidamente. Do que está falando, mãe? Fui à delegacia. Não há nenhum relatório de explosão na oficina do seu pai. Dessa vez, o pânico foi mais evidente. Mãe, não deveria estar fazendo coisas assim. Vão confundi-la. A dor está afetando sua cabeça. A dor está afetando sua cabeça ou vocês têm mentido para mim? Ele se levantou abruptamente, derrubando o café que eu havia servido. Acho que precisa descansar. Conversaremos quando estiver mais calma. Saiu rapidamente, mas não antes de fazer uma ligação da varanda. Embora não conseguisse ouvir as palavras, o tom era urgente, preocupado. Naquela noite, recebi a mensagem mais reveladora até então. Eles vão se juntar amanhã. Vão tentar convencê-la de que está louca, que a dor está fazendo imaginar coisas. Não acredite neles e não aceite nada que ofereçam para comer ou beber. A previsão da mensagem misteriosa se cumpriu exatamente como havia alertado. No dia seguinte, Carlos e Henrique chegaram juntos à minha casa, acompanhados de Jasmine. Tinham expressões de preocupação exagerada e uma sacola de doces da confeitaria do centro. Mãe, estamos muito preocupados com a senhora. Os vizinhos nos disseram que anda agindo de forma estranha. Doralice diz que anda falando sozinha, que não está se alimentando bem. Doralice nunca disse isso. Era só mais uma mentira na crescente coleção deles. Jasmine trouxe seus doces favoritos, acrescentou Henrique, apontando para a sacola. E fizemos um café especial daquela marca que gosta. Lembrei das palavras. Não aceite nada que ofereçam para comer ou beber. Era possível que estivessem planejando me envenenar também, assim como fizeram com Ernesto. Obrigada, mas já tomei café da manhã, disse, mantendo distância. Mas mãe, insistiu Jasmine com um sorriso que não chegava aos olhos. Precisa se alimentar direito. Emagreceu muito desde que papai Ernesto morreu. Estou bem, repeti firmemente. Carlos trocou um olhar significativo com Henrique. Era o mesmo olhar que haviam compartilhado no hospital quando o médico nos deu o prognóstico de Ernesto. Mãe, disse Carlos, sentando-se mais perto de mim. Queremos conversar com a senhora sobre algo importante. Henrique e eu temos consultado alguns médicos sobre seu comportamento recente. Meu comportamento? Sim, as perguntas estranhas que tem feito, as visitas à delegacia, essa obsessão com detalhes irrelevantes sobre o pai. É normal após uma perda tão grande, mas pode ser perigoso se não for tratado. Henrique assentiu gravemente. Conversamos com o Dr. Albuquerque. Ele diz que é comum pessoas mais velhas desenvolverem paranoia após perder o parceiro, especialmente mulheres da sua idade. Paranoia. Estavam me acusando de louca por descobrir suas mentiras. Não estou paranoica. Só estou fazendo perguntas que deveria ter feito desde o início. Eu tinha mais que suspeitas. Tinha certeza de que meus próprios filhos haviam assassinado o pai por dinheiro. Naquela tarde, Henrique veio em casa com um buquê de flores e o mesmo sorriso falso de Carlos. Como está, mãe? Parece cansada. Estou bem. Menti, observando cada gesto dele sobre uma nova perspectiva. Só estou pensando no futuro. Isso é bom. Carlos e eu temos conversado. Achamos que deveria vender a casa logo, enquanto o mercado imobiliário está aquecido. Por que a pressa? Bem, casas velhas perdem valor rapidamente e a senhora precisa de liquidez, gastos do funeral, contas médicas pendentes. Mas mentiras! O funeral havia sido barato, quase insultantemente barato, e não havia contas médicas pendentes, porque o seguro do hospital as havia coberto. Henrique, disse, olhando diretamente nos olhos, você sabia que seu pai não morreu de acidente de trabalho?
Por uma fração de segundo, vi pânico em sua expressão, mas se recuperou rapidamente. Do que está falando, mãe? Fui à delegacia. Não há nenhum relatório de explosão na oficina do seu pai. Dessa vez, o pânico foi mais evidente. Mãe, não deveria estar fazendo coisas assim? Vão confundi-la? A dor está afetando sua cabeça. A dor está afetando minha cabeça? Ou vocês têm mentido para mim? Ele se levantou abruptamente, derrubando o café que eu havia servido. Acho que precisa descansar. Conversaremos quando estiver mais calma. Saiu rapidamente, mas não antes de fazer uma ligação da varanda. Embora eu não conseguisse ouvir as palavras, o tom era urgente, preocupado. Naquela noite, recebi a mensagem mais reveladora até então. Que perguntas? Desafiou Carlos. Como por que não há relatório policial do suposto acidente do seu pai? Como por que a oficina está perfeitamente limpa se houve uma explosão? Como por que vocês sacaram R$32 mil da nossa conta sem me dizer nada? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os três trocaram olhares de pânico mal disfarçado. Mãe, disse Henrique, com voz doce, mas condescendente. Essas coisas têm explicações simples. O pai sacou esse dinheiro para reformas que queria fazer em segredo, como surpresa para a senhora. Que surpresa! Ele queria reformar a casa, mentiu Carlos. Havia contratado alguns operários para consertar o telhado e pintar as paredes. Queria que fosse surpresa para o seu aniversário. Se isso fosse verdade, onde estavam os operários? Onde estavam os materiais? Por que ninguém na cidade sabia dessa suposta reforma? E sobre o relatório policial, nem todos os acidentes de trabalho exigem relatório, especialmente quando acontecem em propriedade privada. Mais mentiras. O sargento O'Connell havia sido muito claro. Qualquer acidente de trabalho com ferimentos graves exige relatório oficial. Mãe, interveio Jasmine com voz doce, mas condescendente. Só queremos cuidar da senhora. Por isso pensamos que seria melhor se mudasse para um lugar com atendimento médico especializado. Um asilo, corrigiu Carlos. Uma casa de cuidados especializados para pessoas que estão passando por um luto complicado. Tem psicólogos, enfermeiros, atividades para mantê-la ocupada. E enquanto isso, adicionou Henrique, nós poderíamos cuidar da venda da casa, administrar o dinheiro do seguro, todas essas coisas complicadas que não deveria ter que lidar no seu estado atual. Ali estava o plano completo. Declarar-me mentalmente incapaz, me colocar num asilo e assumir o controle de todo o meu dinheiro. Primeiro haviam assassinado Ernesto pelo dinheiro do seguro, e agora queriam roubar de mim também. E se eu me recusar? Perguntei. Por que se recusaria? Perguntou Carlos com um sorriso que me deu calafrios. Só queremos o melhor para a senhora. Porque esta é minha casa. É onde construí minha vida com Ernesto. É onde criei vocês. Mãe, disse Henrique com um suspiro exagerado. O pai se foi. Tem que aceitar e seguir em frente. Eu aceitei, mas isso não significa que vou entregar minha vida e meu dinheiro. A máscara de preocupação começou a rachar no rosto dos meus filhos. Carlos se levantou abruptamente. Muito bem, se não quer ouvir a razão, teremos que tomar medidas mais drásticas. O que isso significa? Significa que podemos iniciar um processo legal para tê-la declarada mentalmente incapaz. Temos testemunhas do seu comportamento errático. Temos depoimentos de médicos que confirmam que sofre de paranoia senil. Médicos? Que médicos? Eu não havia falado com nenhum médico sobre meu estado mental. O Dr. Albuquerque já assinou um relatório preliminar. Ele diz que, baseado nas nossas descrições do seu comportamento, é provável que precise de cuidados especializados.
Um médico que nunca me havia examinado havia assinado um relatório sobre meu estado mental baseado apenas no que meus filhos lhe disseram. Quanto havia custado comprar essa avaliação falsa? Então você pode cooperar voluntariamente, continuou Carlos. Ou podemos fazer legalmente, mas de qualquer forma vai receber a ajuda que precisa. Era uma ameaça direta. Se não entregasse meu dinheiro voluntariamente, usariam um sistema legal para roubá-lo de mim. Preciso de tempo para pensar, disse, tentando ganhar tempo. Claro, disse Jasmine com sua doçura falsa, mas não muito tempo, para o seu bem. Depois que partiram, sentei na minha cozinha, tremendo de raiva e pedor. Meus próprios filhos, o sangue do meu sangue, não só haviam assassinado o pai, mas agora planejavam roubar tudo que me restava. Naquela noite, meu telefone vibrou com uma mensagem mais longa que as outras. Margot, aqui é Steven Callahan, investigador particular. Ernesto me contratou 3 semanas antes de morrer porque estava desconfiado de Carlos e Henrique. Eles o envenenaram com metanol misturado no café da manhã. Tenho evidência em áudio das conversas deles planejando tudo. Amanhã, às 15 horas, vá na cafeteria da esquina. Sente na mesa do fundo. Eu vou estar lá. Finalmente saberia quem havia estado me enviando aquelas mensagens e, mais importante, teria as provas que precisava para fazer justiça pela morte do meu marido. Mas também sabia que não tinha muito tempo. Carlos e Henrique haviam mostrado suas cartas. Se não agisse rápido, acabaria trancada num asilo enquanto eles gastavam o dinheiro que custara a vida de Ernesto. A guerra havia começado, e mesmo sendo uma mulher de 66 anos contra 2 homens sem escrúpulos, eu tinha algo que eles não tinham: a verdade. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra uma forma de vir à tona. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Ernesto, sorri, porque sabia que meu marido não havia morrido em vão. Sua cautela, seu instinto, sua decisão de contratar um investigador particular ia permitir que eu fizesse justiça. Carlos e Henrique haviam subestimado gravemente sua mãe. Estavam prestes a descobrir que uma mulher lutando pela memória do marido assassinado é uma força mais poderosa que toda a ganância deles combinada. O dia seguinte chegou cheio de nervosismo e expectativa. Vesti-me cuidadosamente, escolhendo meu vestido roxo mais sério, aquele que usava para ocasiões importantes. Se ia encontrar o homem que podia me dar as respostas que precisava, queria estar preparada para qualquer revelação. Às 14h30, caminhei em direção ao café da esquina com passos determinados, mas cautelosos. Cada sombra parecia suspeita. Cada pessoa na rua poderia ser um espião enviado pelos meus filhos. A paranoia da qual me acusavam estava começando a parecer justificada. O café estava moderadamente cheio. Fui direto para a mesa do fundo como havia sido instruída. Pedi um chá de camomila e esperei, as mãos tremendo ligeiramente sobre a mesa de madeira gasta. Exatamente às 15 horas em ponto, um homem da casa dos 50 anos se aproximou da minha mesa. Era alto e grisalho, com olhos inteligentes e expressão séria, mas gentil. Carregava uma pasta marrom debaixo do braço. "Senhora Silva?" perguntou em voz baixa. Assenti, ainda não confiando na minha voz. "Sou o Steven Callahan. Sinto muito por sua perda. Ernesto era um homem bom." Sentou-se na minha frente e colocou a pasta sobre a mesa. "Antes de mostrar o que tenho, precisa saber que o que está prestes a ouvir e ver vai ser muito doloroso. Está preparada?" "Tenho me preparando desde que recebi sua primeira mensagem.
Respondi com firmeza que não sabia que tinha. Steven abriu a pasta e tirou um pequeno gravador. Ernesto veio me procurar há 1 mês. Estava preocupado com o comportamento dos filhos. Me contratou para investigá-los discretamente. Apertou o botão de play. A voz de Ernesto, tão familiar e querida, preencheu o pequeno espaço entre nós. Steven, precisa saber que se algo acontecer comigo não será um acidente. Carlos e Henrique têm me pressionado para aumentar meu seguro de vida. Ontem Carlos me trouxe uns papéis que dizia serem para proteger melhor Margot, mas quando li, percebi que havia também cláusulas que os beneficiavam diretamente. Meu coração acelerou. Ouvir a voz de Ernesto era como tê-lo de volta por alguns minutos, mas suas palavras confirmavam minhas piores suspeitas. A gravação continuou. Henrique tem feito perguntas estranhas sobre minha rotina diária, o que como no café da manhã, que horas saio de casa, se Margot vem à oficina comigo. Diz que é por preocupação, mas algo na forma como pergunta me inquieta. Steven pausou a gravação. Esta conversa foi 3 semanas antes da morte dele, mas tenho algo mais recente. Tocou outra gravação, desta vez com a voz de Carlos ao fundo, falando ao telefone. Não podemos esperar mais. O velho está começando a desconfiar. Ontem me perguntou por que eu estava tão interessado no seguro dele. Sim, já tenho metanol. Funciona perfeitamente, porque os sintomas parecem ataque cardíaco ou derrame. Não, a mãe não será problema. Depois que o pai morrer, ela vai ficar tão arrasada que poderemos fazer o que quisermos com ela. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Era a voz do meu próprio filho, friamente planejando o assassinato do pai. Tem mais, disse Steven suavemente. Esta gravação é do dia anterior à morte de Ernesto. Uma nova gravação começou. Desta vez era Henrique falando com alguém. Tá tudo pronto. Amanhã Carlos vai colocar o metanol no café do pai. Dissemos que era um suplemento vitamínico especial que um médico recomendou. O idiota vai beber sem suspeitar de nada. Os sintomas vão começar com tontura e confusão, depois perda de visão, convulsões, coma. Os médicos vão pensar que é derrame ou ataque cardíaco. Quando descobrirem que é envenenamento, será tarde demais. Meu mundo desabou completamente. Não apenas haviam planejado o assassinato de Ernesto, mas o executaram com uma frieza que me aterrorizava. Como era possível que meus filhos, os bebês que amamentei, os meninos que consolei durante pesadelos, fossem capazes de algo tão monstruoso? Como conseguiu essas gravações? Perguntei entre soluços. Ernesto havia me pedido para colocar dispositivos de escuta na sua casa. Ele estava com medo, mas não sabia exatamente do que. Colocamos na linha telefônica e em alguns outros pontos estratégicos. Tirou uma série de fotografias da pasta. Também tenho isto. Carlos comprando metanol numa loja de materiais de construção a 30 quilômetros da cidade. Pagou em dinheiro e usou nome falso, mas tenho em vídeo. As fotografias mostravam claramente Carlos saindo de uma loja com um pequeno frasco nas mãos. A data nas fotos era 5 dias antes da morte de Ernesto. E isto, continuou Steven, mostrando mais documentos, são os registros financeiros de Carlos e Henrique dos últimos 6 meses. Tem gastado muito mais dinheiro que suas rendas justificam. Carlos deve R$280 mil para um agiota da cidade. Henrique tem dívidas de jogo de R$160 mil. Estavam desesperados. Tudo começou a fazer sentido. Não era apenas ganância que havia motivado o assassinato de Ernesto. Era desespero financeiro. Meus filhos estavam arruinados e viram o pai como uma fonte de dinheiro fácil e rápido. Por que não foi à polícia imediatamente após a morte de Ernesto? Perguntei entre soluços. Porque Carlos e Henrique são muito espertos. Subornaram o médico que atendeu Ernesto no hospital para mudar o diagnóstico oficial. Em vez de envenenamento, o atestado de óbito diz falência cardíaca devido a complicações de acidente de trabalho. Sem essa evidência médica, minhas gravações não teriam sido suficientes para uma condenação.
Mas agora temos todas as evidências juntas, disse eu, sentindo uma mistura de por e determinação. Exatamente. E há mais uma coisa que precisa saber. Meu sangue gelou. O quê? Seus filhos estavam planejando matá-la também. Steven tocou a última gravação, desta vez com as vozes de Carlos e Henrique juntas. Uma vez que tenhamos o dinheiro do seguro do pai, precisamos nos livrar da mãe também, dizia Carlos. Não podemos correr o risco dela desconfiar ou que alguém mais coloque ideias na cabeça dela. Como? Perguntou Henrique. Do mesmo jeito que com o pai. Mas desta vez podemos fazer parecer suicídio por depressão. Uma viúva que não consegue viver sem o marido? Ninguém questionaria. E o dinheiro, somos os únicos herdeiros. Tudo seria nosso. A casa, as economias, o dinheiro do seguro, quase R$800 mil no total. A gravação parou e eu estava tremendo descontroladamente. Meus filhos não apenas haviam matado o pai, mas estavam planejando me matar também. Tudo por dinheiro. Senhora Silva, disse Steven gentilmente, sei que isso é devastador, mas temos evidências suficientes para fazê-los pagar pelo que fizeram. O que fazemos agora? Perguntei, enxugando as lágrimas. Primeiro, precisamos ir à polícia com todas essas evidências. O sargento O'Connell é um homem honesto, não está envolvido na corrupção. Segundo, precisamos agir rápido. Seus filhos estão planejando tê-la declarada mentalmente incapaz amanhã. Se conseguirem, será muito mais difícil proceder legalmente. Amanhã? Sim. Interceptei uma conversa telefônica hoje de manhã. Eles vão se encontrar com o juiz Miller às 10 horas para iniciar o processo de incapacitação mental. Levantei-me da mesa com uma determinação que não sentia há semanas. Então temos que agir hoje à noite. Exatamente, confirmou Steven. Mas antes há mais uma coisa que quero mostrar. Tirou a última fotografia da pasta. E nela, Ernesto estava saindo de uma clínica médica que eu não reconhecia. 3 dias antes de morrer, seu marido foi fazer um exame médico completo numa clínica da cidade. Os resultados mostram que estava perfeitamente saudável. Não havia sinais de doença cardíaca, sua pressão arterial estava normal. Tudo estava perfeito. Isso prova definitivamente que sua morte foi causada por envenenamento, não por problemas naturais de saúde. Essa era a peça final de evidência que precisávamos. Ernesto havia sido um homem saudável, assassinado pelos próprios filhos. Steven, disse, pegando sua mão, obrigada por manter sua promessa ao meu marido. Agora vamos buscar justiça. Naquela mesma noite, Steven e eu fomos diretamente à delegacia. O sargento O'Connell estava no turno da noite naquela semana, o que era perfeito para nossos propósitos. Quando chegamos, eram 20 horas, e a delegacia estava relativamente quieta. Sargento O'Connell disse com voz firme, preciso fazer uma denúncia formal pelo assassinato do meu marido, Ernesto. Assassinato, senhora Silva. O atestado de óbito diz que ele morreu de complicações cardíacas após acidente de trabalho. O atestado de óbito é falso, respondi, colocando a pasta de Steven sobre a mesa. Meu marido foi deliberadamente envenenado com metanol pelos nossos próprios filhos. Pelas 2 horas seguintes, Steven e eu apresentamos todas as evidências. As gravações de áudio, as fotografias de Carlos comprando metanol, os documentos bancários mostrando os saques não autorizados, os resultados médicos de Ernesto provando sua saúde perfeita e, finalmente, as conversas gravadas onde meus filhos confessaram tanto o assassinato do pai quanto os planos para me assassinar. O sargento O'Connell ouviu cada gravação com expressão cada vez mais séria. Quando terminamos, recostou-se na cadeira e balançou a cabeça em descrença. Isso é monstruoso, murmurou. Tem certeza que quer prosseguir com isso, senhora Silva? Uma vez que prendermos seus filhos, não há volta. Sargento, respondi com toda a dignidade que consegui reunir. Esses homens assassinaram meu marido a sangue frio por dinheiro. Estavam planejando me assassinar também. Não são mais meus filhos, são criminosos que devem pagar pelos seus crimes. Vamos precisar que o legista exume o corpo de Ernesto para confirmar a presença de metanol. Está preparada para isso?
Façam o que for necessário, respondi sem invitação. O sargento O'Connell imediatamente ligou para o promotor público. Apesar da hora tardia, a gravidade do caso levou o promotor a vir pessoalmente à delegacia. Depois de revisar todas as evidências, autorizou imediatamente mandados de prisão para Carlos e Henrique. Vamos proceder ao amanhecer, explicou o promotor. Precisamos garantir que tenhamos todas as evidências antes que possam destruir qualquer prova adicional. Steven me acompanhou até casa naquela noite. Tem certeza que ficará bem sozinha? Perguntou com preocupação. Ficarei bem, respondi. Depois de tudo o que descobri, não tenho mais medo. Tenho a justiça do meu lado. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada, sentada na cozinha, olhando as fotografias de Ernesto que tínhamos nas paredes. Pela primeira vez desde sua morte, não senti apenas dor. Senti uma estranha mistura de tristeza e satisfação, sabendo que a justiça pelo seu assassinato estava chegando em breve. Às 6 horas da manhã, meu telefone tocou. Era Carlos. Mãe, precisa vir à casa do Henrique agora mesmo. Aconteceu algo terrível. O que aconteceu? Perguntei, fingindo preocupação. É melhor explicar pessoalmente. Por favor, venha rápido. Sabia que era uma armadilha. Depois de ouvir as gravações na noite anterior, sabia que estavam planejando antecipar seus planos para se livrar de mim. Mas também sabia que a polícia já estava a caminho para prendê-los. Estou indo. Menti. Em vez de ir à casa de Henrique, fiquei na minha cozinha esperando. Às 7h30 da manhã, vi da minha janela vários carros de polícia se dirigindo para as casas dos meus filhos em direções diferentes. Meu telefone tocou repetidamente pela hora seguinte. Primeiro Carlos, depois Henrique, ambos com vozes cada vez mais desesperadas, perguntando onde eu estava. Mas não atendi nenhuma ligação. Às 9 da manhã, o sargento O'Connell bateu na minha porta. Senhora Silva, prendemos Carlos e Henrique. Estão sob custódia policial acusados de assassinato em primeiro grau e conspiração para cometer assassinato. Senti minhas pernas tremerem, mas desta vez não era de medo. Era de alívio. Como reagiram? Carlos negou tudo no início, mas quando tocamos as gravações para ele, desabou. Henrique tentou escapar pela janela dos fundos da casa. Tivemos que persegui-lo por 6 quarteirões. Naquela tarde, Jasmine veio me ver. Chegou soluçando, implorando, completamente diferente da mulher fria e calculista que eu conhecera. Senhora Silva, por favor, tem que retirar as acusações contra Carlos. Ele não é mau. Ele estava apenas desesperado por causa das dívidas. Isso é culpa minha também. Pressionei muito para encontrar dinheiro. Olhei para ela sem um traço de compaixão. Jasmine, seu marido envenenou meu marido. Estava planejando me assassinar também. Não há explicação ou justificativa para isso. Mas somos família, gritou em desespero. Pensa no que isso vai fazer com a família. A família morreu no dia em que vocês decidiram matar Ernesto por dinheiro. Respondi friamente. Agora, por favor, saia da minha casa. 3 dias depois, a exumação do corpo de Ernesto foi realizada. Os resultados laboratoriais confirmaram exatamente o que Steven havia descoberto. Níveis letais de metanol em seu sistema, suficientes para causar todos os sintomas que ele havia experimentado antes da morte. O caso se tornou sensação em toda a cidade. Ninguém conseguia acreditar que 2 filhos haviam assassinado o próprio pai por dinheiro. Os jornais locais chamaram de o crime mais cruel da década. Nas semanas seguintes, mais detalhes vieram à tona durante a investigação. Carlos realmente devia R$280 mil para agiotas ilegais, que haviam começado a ameaçá-lo com violência. Henrique havia perdido R$160 mil em jogos clandestinos e também enfrentava ameaças.
Eles haviam visto o dinheiro do seguro de vida de Ernesto como sua única salvação. Mas a ganância deles levou-os a aumentar as apólices tão dramaticamente que despertou a suspeita do próprio pai. Também descobrimos que o médico que falsificou o atestado de óbito havia recebido R$20 mil em dinheiro de Carlos. Ele também foi preso por obstrução da justiça e falsificação de documentos oficiais. Steven me explicou todos os detalhes do plano que Ernesto havia feito com ele. Seu marido era mais esperto do que os filhos acreditavam. Sabia que algo ruim estava chegando, mas não sabia exatamente o quê. Me contratou não apenas para investigar Carlos e Henrique, mas também para protegê-la se algo acontecesse com ele. Não acredito. Mas eles sabiam que iam matá-lo? Não exatamente, mas suspeitava que sua vida estava em perigo. Por isso instalamos os dispositivos de gravação. Por isso documentamos tudo. Ele queria garantir que se algo acontecesse com ele, a verdade viesse à tona. Meu Ernesto, mesmo em seus últimos dias, havia estado me protegendo. Havia antecipado a traição dos nossos filhos e tomado medidas para garantir que a justiça prevalecesse. O julgamento foi marcado para começar em 2 meses. Tanto Carlos quanto Henrique enfrentavam acusações de assassinato em 1º grau, que, em nosso estado, carregava a sentença de 25 anos à prisão perpétua. O dia do julgamento chegou após 2 meses de intensa preparação legal. O tribunal estava completamente lotado. Repórteres de vários jornais regionais haviam vindo cobrir o que já era conhecido como o caso dos filhos assassinos. A cidade inteira estava lá. Vizinhos, ex-colegas de trabalho de Ernesto, até pessoas que mal conhecia, mas que queriam testemunhar esse momento histórico de justiça. Usei meu melhor vestido preto, o mesmo que havia usado no nosso casamento tantos anos atrás, mas que agora representava luto e dignidade. Steven me acompanhou, sentando ao meu lado durante todo o processo. Sua presença me deu a força para enfrentar o que seria o dia mais difícil da minha vida. Carlos e Henrique entraram no tribunal algemados, vestidos com uniformes laranja da prisão. Ver meus filhos assim partiu meu coração mais uma vez, mas já não sentia pena deles. Sentia apenas uma tristeza profunda pela morte moral que eles haviam escolhido muito antes de fisicamente assassinarem o pai. O promotor apresentou o caso com precisão devastadora. Uma por uma, as gravações foram tocadas para o tribunal. O silêncio era absoluto toda vez que as vozes de Carlos e Henrique eram ouvidas, friamente planejando o assassinato de Ernesto. Quando o promotor tocou a gravação onde planejavam me matar também, várias pessoas na plateia suspiraram de horror. Uma senhora idosa se levantou e saiu do tribunal chorando. Não podia culpá-la. Era difícil processar tamanha crueldade. Senhoras e senhores do júri, disse o promotor durante sua declaração de abertura, este não é um caso comum de ganância familiar. Este é um caso de premeditação fria e calculada, onde 2 homens decidiram assassinar o pai que os havia criado com amor e sacrifício, simplesmente porque precisavam de dinheiro para pagar suas dívidas de jogo e empréstimos irresponsáveis. Os advogados de Carlos e Henrique tentaram apresentar uma defesa baseada em circunstâncias desesperadas e influências externas, mas as evidências eram esmagadoras. As gravações não mentiam, os documentos bancários não mentiam, as evidências forenses do metanol no corpo de Ernesto não mentiam. Quando chegou minha vez de testemunhar, caminhei até o banco das testemunhas com pernas trêmulas, mas mente clara. Havia estado esperando para esse momento há meses. Senhora Silva, perguntou o promotor, pode nos contar como era sua relação com seus filhos antes do assassinato de seu marido? Pensei que tinha uma boa relação com eles. Criei-os com amor, sacrifiquei tudo para o bem-estar deles.
O pai deles trabalhou do nascer ao solpor para dar o melhor que podíamos. Nunca imaginei que esse amor e sacrifício se tornariam o motivo do assassinato dele. Em algum momento suspeitou que poderiam fazer mal ao seu marido? Não! Essa é a parte mais dolorosa de tudo isso. Confiei completamente neles. Quando me disseram que Ernesto havia tido um acidente na oficina, acreditei. Quando organizaram o funeral tão rapidamente, pensei que estavam sendo eficientes no luto. Nunca imaginei que estavam encobrindo um assassinato. Carlos baixou a cabeça durante meu testemunho. Henrique me olhava desafiadoramente, mas vi lágrimas nos olhos dele. Tarde demais para lágrimas. Tarde demais para arrependimento. O momento mais dramático do julgamento veio quando o promotor decidiu tocar a gravação completa da conversa onde planejavam a minha própria morte. A voz de Carlos preencheu o tribunal. Uma vez que tenhamos o dinheiro do seguro do pai, precisamos nos livrar da mãe também. Não podemos correr o risco de ela desconfiar. Um murmúrio de horror varreu a plateia. Várias pessoas se viraram para me olhar com expressões de incredulidade e compaixão. Como se sentiu quando ouviu esta gravação pela primeira vez? Perguntou o promotor. Percebi que havia perdido meus 2 filhos muito antes de perder meu marido. Os bebês que amamentei, as crianças que consolei durante pesadelos, haviam morrido e sido substituídos por 2 estranhos capazes de qualquer crueldade por dinheiro. A defesa tentou me interrogar, sugerindo que talvez eu tivesse interpretado mal as intenções dos meus filhos, que talvez a dor me tivesse feito exagerar as evidências, mas as gravações falavam por si mesmas. Steven também testemunhou, explicando detalhadamente como Ernesto havia contratado porque estava com medo dos próprios filhos. Descreveu cada passo da investigação, cada peça de evidência coletada, cada momento gravado que revelava a verdade. O legista apresentou os resultados da exumação, confirmando a presença letal de metanol no corpo de Ernesto. Explicou como esse veneno age lentamente, causando exatamente os sintomas que meu marido havia experimentado antes de morrer. Após 3 dias de testemunhos devastadores, chegaram os argumentos finais. O promotor foi esmagador. Carlos e Henrique não são vítimas das circunstâncias. São predadores que viram os próprios pais como obstáculos financeiros que tinham que ser eliminados. Planejaram, executaram e encobriram o assassinato de Ernesto. E estavam planejando fazer o mesmo com Margot. Não merecem compaixão, merecem justiça. O júri deliberou por 6 horas. Quando retornaram, o silêncio no tribunal era absoluto. Podia ouvir as batidas do meu próprio coração enquanto o juiz lia o veredito. No caso do Estado versus Carlos Silva e Henrique Silva, pela acusação de assassinato em 1º grau de Ernesto Silva, consideramos os réus culpados. O tribunal explodiu em murmúrios e exclamações. Carlos desabou na cadeira, compreendendo finalmente a magnitude do que havia feito. Henrique permaneceu rígido, olhando para frente sem expressão. Pela acusação de conspiração para cometer assassinato contra Margot Silva, consideramos os réus culpados. O juiz prosseguiu imediatamente para a sentença. Carlos Silva e Henrique Silva, pelo assassinato premeditado de seu pai e pela conspiração para assassinar sua mãe, os condeno à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 30 anos. Quando ouvi essas palavras, senti um peso gigantesco sair dos meus ombros. Justiça. Finalmente havia justiça para Ernesto. Após o julgamento, muitas pessoas vieram me abraçar e expressar apoio. Doralice chorou comigo, não de tristeza, mas de alívio. Margot, Ernesto pode descansar em paz agora, sussurrou para mim. Naquela noite, voltei para minha casa.
que agora parecia diferente. Não era mais um lugar de dor e traição. Era meu lar novamente, o lugar onde Ernesto e eu havíamos sido felizes por 42 anos. Steven veio me visitar uma semana depois do julgamento. Como se sente? Perguntou. Em paz, respondi honestamente. Pela primeira vez desde a morte de Ernesto, durmo tranquila. Sei que ele está descansando porque sua morte não ficou impune. E o dinheiro? O seguro? As economias? Doei o dinheiro do seguro de vida para uma fundação para vítimas de crimes familiares. Esse dinheiro estava manchado de sangue. Nunca poderia tê-lo usado. Minhas economias pessoais são suficientes para viver modestamente pelo resto dos meus dias. 6 meses após o julgamento, recebi uma carta pelo correio da prisão. Era de Carlos. Mãe, sei que não mereço seu perdão, mas preciso que saiba que me arrependo de tudo. O dinheiro, as dívidas, o desespero nos cegaram. Perdemos toda a humanidade. Henrique e eu destruímos a família mais amorosa do mundo por R$400 mil que nem chegamos a aproveitar. Amanhã vou cometer suicídio na minha cela. Não consigo viver com o que fizemos. Cuide-se, mãe. Diga ao pai que sentimos muito por termos sido filhos tão ruins. Não cheguei a tempo de impedir seu suicídio. Carlos foi encontrado enforcado na cela no dia seguinte. Henrique, ao saber da morte do irmão, sofreu um colapso nervoso completo e foi transferido para o hospital psiquiátrico da prisão. Hoje, 2 anos após o julgamento, vivo tranquilamente na minha pequena casa. Transformei a oficina de Ernesto num jardim onde cultivo flores para levar ao túmulo dele todo domingo. Steven se tornou um amigo próximo, me visitando regularmente para garantir que eu estou bem. Às vezes, os vizinhos me perguntam se eu sinto falta dos meus filhos. A resposta é complicada. Sinto falta das crianças que foram, mas essas crianças morreram muito antes de Ernesto morrer. Os homens em que se tornaram não eram meus filhos, eram estranhos, que compartilhavam meu sangue, mas não meu coração. Aprendi que família verdadeira não se define por sangue, mas por amor, lealdade e respeito mútuo. Ernesto foi minha família verdadeira por 42 anos. Os amigos que me apoiaram durante o julgamento são minha família agora. A justiça não trouxe Ernesto de volta, mas me deu paz. E nas noites silenciosas, quando sento na varanda onde tantas vezes tomamos café juntos, juro que posso sentir sua presença, orgulhoso de mim por ter sido forte o suficiente para fazer a coisa certa, mesmo quando isso significava perder meus filhos para sempre. 5 anos se passaram desde aquele dia terrível no cemitério, quando recebi a primeira mensagem que mudou minha vida para sempre. Hoje tenho 71 anos e meus cabelos completamente brancos refletem todas as tempestades que enfrentei e superei. Mas meus olhos, me diz minha querida amiga Doralice, brilham com uma paz que não tinham antes. A casa onde Ernesto e eu construímos nossos sonhos ainda é meu refúgio. Fiz algumas melhorias com o dinheiro que tinha guardado. Pintei as paredes de um amarelo suave, a cor favorita dele, e transformei sua antiga oficina no jardim mais bonito do bairro. Rosas vermelhas, cravos brancos, girassóis que sempre buscam o sol, assim como ele me ensinou a fazer durante nossos anos mais difíceis. Steven Callahan se tornou mais que apenas o investigador que me ajudou a conseguir justiça. Tornou-se minha família escolhida. Vem me visitar toda quarta-feira à tarde e toma-nos café na varanda enquanto ele me conta histórias de seus outros casos. Às vezes me pergunta se me arrependo de ter denunciado meus próprios filhos, se não teria sido melhor guardar o segredo e viver com a mentira. Nunca, sempre respondo. A verdade dói,
mas as mentiras matam a alma. A fundação que estabeleci com o dinheiro do seguro de vida se tornou algo maior do que jamais imaginei. A Fundação Ernesto Silva para Vítimas de Crimes Familiares agora ajuda dezenas de famílias todo ano que passaram por tragédias similares à minha. Temos psicólogos, advogados e investigadores particulares, todos trabalhando para que nenhuma outra família tenha que sofrer em silêncio o que eu sofri. Há 6 meses, uma mulher de 40 anos veio me procurar. Chamava-se Helena e suspeitava que seu irmão havia assassinado a mãe pela herança. A história dela era dolorosamente similar à minha. Parentes gananciosos, pressão para vender propriedades, comportamento estranho após a morte. A fundação forneceu a ela um investigador particular, assessoria jurídica gratuita e apoio psicológico durante todo o processo. Quando seu irmão foi condenado por assassinato 3 meses depois, Helena veio me abraçar chorando. Senhora Silva, a senhora salvou a minha vida. Se não tivesse tido a coragem de denunciar seus próprios filhos, eu nunca teria tido coragem de denunciar o meu. São esses momentos que me lembram porque toda a dor que passei valeu a pena. Henrique ainda está vivo, embora não seja mais o mesmo homem que conheci. Após o suicídio de Carlos, sua mente se despedaçou completamente. Os médicos dizem que vive num estado constante de culpa e paranoia, acreditando que Ernesto vem visitá-lo toda noite para repreendê-lo pelo assassinato. Tentou suicídio 3 vezes, mas os guardas da prisão o mantêm sob vigilância constante. Recebo cartas dele ocasionalmente. São incoerentes, cheias de pedidos desesperados de desculpas e súplicas por perdão. No início as lia, procurando algum vestígio do filho que criei com tanto amor, mas depois percebi que ler essas cartas apenas reabria feridas que já haviam cicatrizado. Agora as guardo sem abrir numa caixa de sapatos. Talvez algum dia as leia, talvez não. Tenho o direito de proteger minha paz de espírito. Jasmine desapareceu da cidade imediatamente após o julgamento. Alguém me disse que se mudou para São Paulo e mudou de nome. Não a culpo. Carregar o sobrenome de um assassino não deve ser fácil. Às vezes me pergunto se ela sabia o que Carlos estava planejando, se foi cúmplice silenciosa do assassinato de Ernesto. Mas essas perguntas pertencem ao passado e aprendi a viver no presente. A cidade de Águas Claras nunca esquecerá o caso. Tornou-se uma lenda local, uma história que os pais contam aos filhos como aviso sobre ganância e traição. Alguns me veem como heroína, outros como uma mulher cruel que mandou os próprios filhos para a prisão. Não me importo com o que pensam. Conheço a verdade, e a verdade me deu a paz que precisava. A minha saúde permanece surpreendentemente boa para a minha idade. O médico diz que é porque finalmente consegui me libertar do estresse e da tristeza que carregava. O corpo se cura quando o coração encontra paz, explicou durante a minha última consulta. As manhãs de domingo são minhas favoritas. Corto flores frescas do meu jardim e caminho até o cemitério para visitar o túmulo de Ernesto. Sua lápide agora tem uma inscrição que mandei gravar após o julgamento. Ernesto Silva, marido amado, pai traído, homem honrado. Seu amor foi mais forte que sua morte. Conto a ele tudo o que aconteceu durante a semana. Falo da fundação, das famílias que ajudamos, das cartas de agradecimento que recebo de pessoas que encontraram justiça graças à nossa história. Juro que posso sentir sua aprovação no vento que move as listras das árvores próximas. Sabe o que é mais estranho, meu amor? Disse durante a minha última visita. Não sinto mais dor quando penso em Carlos e Henrique. Só sinto pena. Pena porque tinham todo o amor do mundo e escolheram o ódio. Tinham uma família que os adorava e escolheram a traição. Tinham a oportunidade de ser homens honrados como você e escolheram ser assassinos.
Na semana passada, uma repórter da capital veio me entrevistar para um documentário sobre crimes familiares. Perguntou se havia algo que eu queria dizer para outras pessoas que pudessem estar passando por situações similares. Família não é desculpa para crime. Amor não é cegueira. Amor com limites é amor verdadeiro. Se alguém que diz te amar é capaz de te prejudicar por dinheiro ou conveniência, essa pessoa não te ama de verdade. E nunca, nunca jamais é tarde demais para buscar justiça, não importa quem seja o culpado. Este ano, no 5º aniversário da morte de Ernesto, organizei uma cerimônia especial em sua memória. Mais de 200 pessoas vieram. Vizinhos, membros da fundação, famílias que ajudamos, autoridades locais. Foi lindo ver como sua morte, que começou como tragédia, havia se tornado uma força para o bem em tantas vidas. Steven fez um discurso emocionante. Ernesto Silva morreu por causa da ganância dos filhos, mas seu legado vive em cada família que encontra justiça graças à coragem de sua esposa. O mal tentou destruir sua história, mas o bem a transformou em esperança para outros. À noite, antes de dormir, às vezes pego as fotografias antigas de quando Carlos e Henrique eram crianças. Vejo-os brincando no quintal, abraçando o pai, rindo comigo em natais passados. Permito-me chorar por essas crianças inocentes que um dia existiram, antes que a ganância as corrompesse completamente. Mas não choro mais por homens em que se tornaram. Esses homens escolheram seu destino. Minha história acabou sendo maior que minha tragédia pessoal. Tornou-se um símbolo de que a justiça é possível, mesmo quando vem das fontes mais inesperadas. Uma viúva de 66 anos provou que a verdade é mais poderosa que as mentiras, que o amor verdadeiro é mais forte que a traição e que nunca é tarde demais para fazer a coisa certa. Amanhã é quarta-feira. Steven virá tomar café como sempre. Farei seu doce preferido e contarei sobre as cartas de agradecimento que chegaram esta semana. Depois, trabalharemos juntos no jardim, plantando novas flores para a primavera. A vida continua, mais simples, mas mais autêntica que antes. Aprendi que família verdadeira não é sobre sangue compartilhado, mas sobre valores compartilhados, respeito mútuo e um amor que nunca se transforma em dano. Ernesto, onde quer que esteja, espero que saiba que mantive a promessa que fiz a você naquele túmulo, naquele dia terrível.